Olá, tudo bem com você? Graça e paz. Hoje eu vou meditar em mais uma porção da palavra de Deus. Está registrado no Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 16, versículo 12. Diz assim o texto sagrado: Depois Jesus apareceu noutra forma a dois deles. Estando eles a caminho do campo, eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também nestes eles não creram. Está aí a leitura do texto, dizendo a respeito da aparição de Jesus logo após a sua ressurreição. E aqui ainda era o primeiro dia da semana. Para nós hoje seria o domingo. Jesus já tinha aparecido primeiramente a Maria Madalena. E agora ele aparece a dois discípulos. Esses dois discípulos, eles estavam indo, se você ler no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 24, a partir do versículo 13, você vai ter o relato completo, que diz que os dois estavam indo de Jerusalém para um povoado, uma vila chamada Emaús. Esta vila, pequena vila, inclusive Marcos, ele relata que eles estavam indo ao campo. Com certeza seria uma vila agrícola. Eles estavam saindo de Jerusalém e indo para este pequeno povoado. Este pequeno povoado ele ficava a uma distância de aproximadamente 11 quilômetros de Jerusalém no sentido norte. Quem saía de Jerusalém, fosse a região norte, eles chegaria ali no povoado de Emaús. E tudo indica também que eles escolheram o domingo, porque esses dois discípulos tinham vindo justamente para a comemoração da festa judaica, a Páscoa, e eles eram seguidores de Jesus. Portanto, na sexta-feira Jesus tinha sido crucificado. Como no sábado eles não poderiam voltar, porque a distância permitida segundo a lei de Moisés, a distância ali entre Jerusalém e a vila de Emaús era superior ao permitido pela lei de Moisés. Então o fato é que eles ficaram em Jerusalém durante o Shabat, o sábado. No domingo de manhã, as mulheres foram ao sepulcro. Chegaram lá, elas tiveram uma visão, viram um anjo, dois anjos. Também Maria Madalena, ela viu Jesus e ela relatou isso aos discípulos. Com certeza esse alvoroço todo com relação ao fato das mulheres terem visto os anjos e também Maria Madalena ter visto Jesus já ressuscitado, isso atrasou um pouco a viagem destes dois discípulos. E no finalzinho da tarde, eles, como não aconteceu mais nada, Jesus não apareceu mais durante aquele dia, eles foram embora em direção ao seu povoado, Emaús. Provavelmente este percurso demandava ali em torno de 2 horas e 30 minutos o percurso. E enquanto eles estavam caminhando em direção ao seu povoado, eles estavam conversando. Pode ver que eles conversavam. Uma tradução diz que eles discutiam, perguntavam um ao outro a respeito de tudo aquilo que tinha acontecido no final de semana em Jerusalém. E eles estavam ali talvez questionando por que Jesus tinha sido crucificado. E justamente no calor dessa discussão, Jesus, ele
começa a caminhar ao lado deles. E se vocês lerem o relato de Lucas, ele diz que os seus olhos foram impedidos de reconhecê-lo, até porque Jesus queria saber como eles estavam, esses dois discípulos, emocionalmente, como eles estavam emocionalmente. E Jesus perguntou algo: sobre o que vocês estão conversando? O que vocês estão conversando aí? Que discussão é essa? E eles pararam, os dois discípulos, eles pararam com seus rostos bastante tristes, eles estavam entristecidos, diz aqui Lucas, e um deles, e o escritor, ele relata o nome deste discípulo, ele fala que é Cleopas, e Cleopas, ele se torna o porta-voz ali, e ele diz: olha, você você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses últimos 3 dias. Você é o único, acho que você é a única pessoa que não ficou sabendo de nada do que aconteceu ali, porque todos estão sabendo da notícia. A notícia já se espalhou rapidamente. E Jesus faz uma pergunta: que coisas? Aí, provavelmente o próprio Cleopas, que já tinha iniciado o diálogo com Jesus, ele fala assim: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Ele respondeu, e provavelmente também o outro respondeu. O que responderam eles, ele coloca aqui no plural, ele era um profeta. Ele falou: olha, ele era um profeta, ele reconhecia ele como profeta, poderoso em palavras. Ele era um profeta e era poderoso em palavras. E também em obras, diante de Deus e de todo o povo. Ele era um profeta que era poderoso em palavras, diante do povo e também diante de Deus. E sabe o que aconteceu? Os chefes dos sacerdotes, e as nossas principais autoridades, as autoridades judaicas, o entregaram para ser condenado à morte. E ele foi crucificado. E nós, olha só, o que eles esperavam de Jesus? E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. Nós tínhamos depositado toda a nossa confiança esperando que seria ele o homem que traria a redenção para Israel, libertar o povo judeu do jugo do Império Romano. E ele prossegue: e hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Quer dizer, até agora nós não vimos nada. Aí ele pega e faz um comentário ainda. Algumas mulheres entre nós, ele nem cita o nome delas, ele fala assim: algumas mulheres, está no versículo 22 do capítulo 24 do Evangelho segundo escreveu Lucas. Olha, essas mulheres, elas nos deram um susto hoje pela manhã. Elas foram ao sepulcro. Quando elas foram lá no sepulcro, elas disseram que tiveram uma visão com anjos, e esses anjos disseram que ele está vivo. Também alguns dos nossos companheiros, ele não cita o nome, que era Pedro e João, alguns dos nossos companheiros foram lá no sepulcro, certificaram e não viram, quer dizer, viram que o túmulo estava vazio, mas eles não viram ele. Aí naquele momento Jesus interrompe. Só faltou aqui eles relatarem que Maria Madalena já tinha visto Jesus. Ele relatou que as mulheres tinham visto o anjo e os discípulos tinham ido ao sepulcro e que não viram, mas com certeza relataram que viram o sepulcro vazio. E Jesus interrompe, e a partir do versículo 25
ele diz: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E ele, começando por Moisés e os profetas, ele explicou o que constava a respeito dele nas Escrituras. Então ele fez uma exposição completa das Escrituras para aqueles dois discípulos. Até porque a viagem era longa, 2h30, Jesus teria muito tempo para expor as Escrituras. E Jesus, ele expôs as Escrituras, começando por Moisés. Por que Moisés? Porque Moisés, ele escreveu os 5 livros do Antigo Testamento, o Pentateuco. E com certeza ele começou lá pelo livro de Gênesis, com relação àquilo que Deus disse, que da semente da mulher nasceria que pisaria a cabeça da serpente. Com certeza ele relatou também que quando Jacó ele abençoou os filhos, ele disse que o cetro não apartaria da casa de Judá. Com certeza ele também expôs com relação ao que Moisés disse nos seus escritos, que levantaria um profeta maior do que ele. E depois ele expôs os profetas também, principalmente o profeta Isaías, que falou muito sobre o Messias. E quando ele estava expondo as Escrituras, eles já chegaram na pequena aldeia de Emaús. E Jesus, ele fez com que ia adiante. Talvez tinha ali uma encruzilhada, Jesus fez com que ia adiante, e os dois discípulos, eles caminharam em direção à sua pequena vila. Mas eles, diz aqui no versículo 29, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, já se aproxima a noite. Fique conosco, o dia está findando. Então ele entrou para ficar com eles. E quando Jesus estava à mesa ali, é impressionante que novamente Jesus servindo. Pela lógica, quem deveria servir eram os donos da casa, provavelmente aqueles dois discípulos. Mas foi colocado ali à mesa pães, e Jesus, ele pegou o pão e deu graças, né? Diz aqui que deu graças, e partiu ali. Ele tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Na hora que Jesus deu o pão para cada um deles, ele simplesmente desapareceu diante dos seus olhos. E naquele momento os seus olhos foram abertos. Justamente no momento em que ele estava desaparecendo, os seus olhos foram abertos. E naquele momento eles perceberam. Diz aqui, perguntaram um ao outro, no versículo 32, não estava queimando, uma tradução fala, não estava ardendo o nosso coração enquanto ele nos falava e nos expunha as Escrituras? Eu me lembro de Romanos, com relação a isso aqui, Romanos 10, 17, que diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, naquele momento ali, a exposição das Escrituras por parte de Jesus, ela foi feita com tanta convicção, com tanta sabedoria, com tanto conhecimento, que naquele momento ali, a fé daqueles dois homens, ela foi despertada. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. E naquele momento ali, realmente, aqueles dois discípulos puderam entender o plano de Jesus com relação a tudo aquilo que tinha acontecido. Inicialmente, eles não estavam entendendo nada. Eles estavam decepcionados com tudo aquilo que tinha acontecido, pois Deus não fez conforme eles desejavam. Eles estavam decepcionados porque Deus não fez conforme eles estavam desejando. O que eles desejavam? Desejavam um futuro ou um redentor para Israel. Aquele que trazesse a redenção para Israel. Outro detalhe é que eles
viram a glória. Pode ver que eles relataram que ele era um profeta, está no versículo 19. Ele era um profeta poderoso em palavras e obras diante de Deus e povo. Então eles viram a glória do reino, mas não entenderam o sofrimento. E quando Jesus expôs as escrituras que foram escritas por Moisés e os profetas, naquele momento eles entenderam qual era o propósito de Deus com relação a tudo aquilo que tinha acontecido. E que Jesus agora, ele estava dando início ao seu reino. O seu reino, ele não era um reino visível, mas um reino invisível, onde ele é supremo, ele é rei, Senhor dos senhores, e que neste reino ele tem total controle. Ele é Deus absoluto. Era isso, eles não entenderam a inauguração deste novo reino. É isto. Muitas das vezes o que eu tiro deste relato aqui, para mim, é que muitas das vezes nós ficamos decepcionados com Deus quando Ele não faz algo que está de acordo com a nossa vontade. Nós traçamos um plano e queremos que Deus o faça conforme a nossa vontade. E quando Deus não age dessa forma, nós ficamos decepcionados. Muitas das vezes nós vemos a glória do reino, mas nós não aceitamos o sofrimento. Não compreendemos o sofrimento. O que o sofrimento faz em nossas vidas. O sofrimento, na verdade, ele trabalha em nossas vidas. E Deus, ele tem um propósito por trás de cada coisa que acontece. Deus tinha um propósito por trás de tudo aquilo que tinha acontecido naqueles últimos dias ali em Jerusalém. E para nossas vidas também, Deus tem um propósito por trás de cada coisa que acontece em nossas vidas. Pois Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E Ele está no controle, pois Ele é Deus soberano. Pense nisso. Que Deus em Cristo o abençoe, em nome de Jesus. Amém.